Gente, tudo bom? Eu sou a Shelly, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no canal. Sou a brasileira que perdida na Suécia. E nesse vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre como é ser uma cristã morando em um país praticamente ateu. Eu pensei nesse vídeo por quê? Porque eu acredito que a maioria das pessoas que planejam ou que vêm se mudar pra cá, ou tem na família a maioria cristão, ou de repente tem algum outro tipo de crença, ou crença nenhuma. O que não é o meu caso. Eu vim de uma família cristã e quando eu tomei a decisão de vir morar pra cá, eu comecei já a pesquisar como que são as pessoas na Suécia, aonde tem tal igreja, qual igreja que eu vou ir. Eu pensei nisso, porque quando eu vim pra cá, a minha intenção era continuar praticando a minha fé, continuar vivendo a minha fé. Foi então que eu comecei a pesquisar mais ou menos se tinha igrejas perto da casa onde eu morava, que por fim não tinha, continua não tendo. Você tem que pegar ônibus, né, fazer uma pequena viagenzinha, mas tranquilo. E nessa procura por qual igreja que eu ia começar a frequentar, eu encontrei uma igreja aqui em Gotemburgo que se chama Saron-Kirke. E essa igreja, ela é uma igreja protestante e eu não me lembro se é pentecostal ou não, mas é uma igreja que, pelo menos assim, todo o culto é feito em sueco e a gente ganhava assim uns fones de ouvido, daí podia acompanhar o culto com a tradução em inglês para poder entender o que o pastor tá falando. No caso, se não me engano, é reverendo. Foi então que na primeira visita que eu fiz, eu lembro que foi ministrada a Santa Ceia. Daí eu falei, uau, deve ser um sinal de que eu tô no lugar certo. Daí no outro domingo eu fui, Santa Ceia. No outro domingo, Santa Ceia. Aí eu comecei a perceber, né, caiu o entendimento que todo final de semana era Santa Ceia, de acordo com o costume da igreja que eu sempre frequentei. Eu achei um pouco diferente, não entrei em concordância na hora. E teve algumas outras coisas assim que eu achei um pouco diferente na igreja, como por exemplo, eu achei muito bonito, enfim, né, eles têm tipo uma armação grande, cheia de locais para você colocar pequenas velas, e tem uma vela central, que é uma vela maior. Aí você pega a vela pequena, acende na vela maior e posiciona lá em volta, que eu acredito que é uma forma de dizer que a sua fé, que Jesus é a sua luz, então ele tá no centro, é a vela maior e você, né, é uma coisa parecida assim. Não perguntei o significado pra ninguém. Conheci algumas pessoas que foram bastante bacanas, chegaram, tentaram me fazer me sentir acolhida na igreja, enfim, mas a forma que era feito o culto não era do jeito que eu tava acostumada, então eu comecei a me questionar. Lembro então que eu conheci uma pessoa por acaso, que hoje em dia é minha amiga, e a gente começou a entrar na conversa. Ah, você mora aqui? Quantos anos? Eu sou brasileira, aquela coisa toda. Entrou no meio da conversa que ela falou que tinha uma igreja aqui que falava português, era uma igreja pentecostal, bem estilo mesmo do jeito dos brasileiros. Ela me deu o endereço, eu fui lá para conhecer e tô lá até hoje. É uma igreja simples, uma igreja também independente. Por que independente? Porque aqui na Suécia, geralmente, a maioria das igrejas, elas são ajudadas pelo governo. São igrejas estatais, digamos assim. Logo, para poder receber essa ajuda do governo, ela também tem que seguir algumas diretrizes do governo, como por exemplo, o casamento de pessoas do mesmo sexo. Tem atividades para crianças, que você de repente vai no posto lá para poder levar o teu filho e você tá procurando alguma atividade para fazer, vai estar lá escrito lá, olha, na igreja vai ter encontro de mães e os bebezinhos vão poder estar numa roda, escutar música, aprender um pouco a se sociabilizar, porque quando são muito pequenininhos ainda não tem creche, né? Creche só começa a partir de 1 ano. Tem também atividades musicais, enfim. A igreja tem o seu papel aqui, mas no geral ela é ajudada pelo governo. Mas no caso da igreja que eu vou, ela é uma igreja privada, porque essa igreja ela não tá seguindo 100% as diretrizes que o governo coloca como condição para poder estar recebendo essa tal ajuda financeira. Se você de repente tá vindo para cá e tá procurando, olha, eu sou da igreja tal, não achou. Porque tem igrejas assim que no país inteiro você só vai estar em um local, então para você estar seguindo, né, tá indo lá, você vai ter que praticamente viajar dependendo da cidade onde você mora. O meu conselho é para que você se informe através de grupos no Facebook, que tem esses grupos de brasileiro morando aqui, brasileiro morando lá. Também através da internet ou algum amigo, né, alguma pessoa que pode dizer pra você, ó, vai ali. É bom ter alguém que informe, né? Eu não fui por esse meio. Quando eu me mudei aqui pra Suécia, a minha mente era de realmente me adaptar à cultura, de aprender o idioma, de estar realmente morando aqui, porque tem muitas pessoas de várias culturas que vêm pra cá e acabam vivendo em comunidades. O que acontece? A pessoa acaba sempre ali estando envolvida só com as pessoas do mesmo meio e passa ano, entra ano e acaba não aprendendo o idioma, enfim. E eu queria essa independência, até mesmo social. Então, por isso que eu não vivo muito em comunidades.
As igrejas aqui na Suécia são o que diríamos de protestante luterana. Então elas vão ser um pouco diferentes sim do Brasil. Os templos também são construídos de uma forma um pouco mais, como que eu podia dizer? Uma arquitetura, é uma arquitetura um pouco mais tradicional, aquelas igrejas com banco de madeira, enfim, são os templos bonitos. Inclusive eu me casei em um desses. Eles são mais usados como locais para fazer cerimônias, tais como batismo, que tem confirmação, que eu ainda não tive a oportunidade de ir numa cerimônia de confirmação, mas eu já fui de batismo, e é tipicamente batismo do bebezinho ali, como se faz nas igrejas católicas, com padrinhos, enfim. Essa parte vocês já conhecem, sabe? É com um vestidão enorme, assim, vou colocar foto aqui, com um vestidão enorme, branco. Essas igrejas mais tradicionais eu não fui, ainda não curto. O interessante é que essas igrejas, ela não vai ter um nome específico, ela vai ter o nome do local onde elas estão localizada. A Heimkirche, que é mais ou menos o endereço onde ela está localizada. Mas como eu já tinha dito, né, as igrejas fazem muitos trabalhos sociais, por isso tem toda uma administração, é um trabalho social levado muito a sério. As pessoas, elas podem escolher não pagar o imposto, que é mais ou menos 1% do teu salário por ano, mais ou menos isso. Aí você paga, e esse dinheiro vai direcionado diretamente para a igreja. Então a pessoa paga, mesmo sendo cristão, crendo ou não, ela vai ser membro de uma forma assim não praticante. Ela ajudando, ela vai poder casar na igreja, vai poder fazer batismo. Então, vem incluso alguns tipos de serviços que ela vai poder usufruir porque está contribuindo. O que não vai acontecer caso ela não esteja contribuindo, mais ou menos. Os pontos que eu quero citar agora, pode ser que você que está vendo aí não concorde, mas mesmo assim é uma forma de compartilhar o que eu vivencio aqui. Como, por exemplo, na Suécia não é um lugar onde você consegue mais ou menos olhar assim. Toda pessoa que é um pouquinho mais dos 30 anos vai lembrar que há muito tempo atrás, vamos supor que você visse uma pessoa com uma saia até o joelho, com uma roupa um pouquinho mais comportada e os cabelos extremamente longos, a pessoa falava, lá vai a assembleana, lá vai a moça Deus é amor, né? Uma coisa assim. Hoje em dia já não é exatamente desse jeito, mas o que eu quero dizer aqui, pelo menos, não dá pra você achar que a pessoa é cristã por causa da roupa dela. A roupa dela não caracteriza ela como cristã. Muitas vezes você vai encontrar uma pessoa com uma roupa super modesta, cabelos extremamente longos, muitos fios brancos, enfim. E essa pessoa não tem nenhum tipo de fé, não professa nenhuma fé, não é cristã, não tem interesse nenhum na vida religiosa. Então, não tem como você olhar e achar. Você vai encontrar muitas pessoas vestidas de uma forma muito modesta, porém, elas não professam fé nenhuma. Eu diria aqui que geralmente as pessoas aqui, elas acreditam muito no governo, e por isso as pessoas têm uma boa conduta de acordo com a lei. Eu não falo assim que é todo mundo, porque toda regra é a sua exceção, né? Quero dizer que o comportamento da pessoa também não vai direcionar se ela é cristã ou não. Então, acaba tendo assim um monte de agente 007 do Senhor, sabe? Aqueles cristãos secretos, assim, que você não sabe que é. Às vezes, casa, assim, de você falar, né? Ó, eu creio em Deus, e a pessoa fala, oh, eu também. Mas não é sempre que isso acontece. É muito mesmo difícil você olhar assim para a multidão e, talvez aquela pessoa ali. Evangelizar aqui não é fácil. Muitas vezes quando eu ando no centro, às vezes eu vejo, tem um shopping meio aberto, então lá no centro, muitas pessoas vão lá para poder mostrar algum tipo de arte. Tem pessoas que tocar música ou fala poemas, enfim, você encontra de tudo. E na maioria das vezes tem muitas pessoas que aproveita aquele local para poder pregar a palavra, para poder entregar panfletos e falar que Jesus ama, Jesus salva. Porém, as pessoas apenas vão passando, poucos param para ver, poucos pegam um papelzinho, enfim, é desse jeito. Numa roda de amigos, é muito delicado você falar de religião, pelo menos no meio onde eu vivo. Eu não conheço pessoas que são muito religiosas, eu não vejo a entrada para esse tipo de conversa. Muitas vezes quando a gente vai se encontrar, pode acontecer também da pessoa acabar se irritando ou se ofendendo de alguma forma. A pessoa entende que você, pelo fato de ser cristão, você tá
achando que você é melhor do que a pessoa, alguma coisa desse tipo, talvez até mesmo pela história, pelo que eu já ouvi de seitas, de religiões muito segregativa que teve aqui por um tempo, hoje em dia não tem mais, mas trouxe uma mal reputação, digamos assim, pro meio evangélico. No meio social, pelo menos, que eu vivo, não encontro muita oportunidade de compartilhar Deus, apesar que eu não escondo isso de forma alguma. Às vezes tem alguma pessoa que sabe que eu tô, daqui a pouco eu vou sair para ir na igreja, ou então, enfim, as pessoas sabem que eu sou cristã porque eu deixo isso um pouco fácil de, né? Mas eu não fico assim falando muito sobre, porque eu quero evitar discussões desnecessárias, sabe? Se é necessário falar, se é alguma coisa ali que o Senhor me toca para eu falar, aí sim. Mas se não, ir trazendo, falando sobre o objetivo do vídeo, é que na condição de cristã, não é fácil ser cristão aqui, não é fácil não do mesmo jeito que é no Brasil. No local onde ou a maioria vai ser islâmico, né? Aqui tem muitas pessoas que são muçulmanos, não tenho certeza, mas depois do ateísmo vem o muçulmano, que é a religião maior que tem aqui no momento, porque teve uma época, né, em 2015, mais ou menos, que teve uma quantidade maciça de pessoas que imigraram para cá, vieram de países que é de cultura muçulmana, então é muito comum você ver as pessoas, né, andando na rua, de hijab, enfim. Já é uma coisa mesmo, parte da sociedade. Então, apesar de ser um país ateu, você vai encontrar muitos muçulmanos. Agora, cristãos é uma coisa assim que não é fácil muito de você identificar, mas tem bastante sim, mais nas igrejas suecas, não de outras denominações que a gente está acostumado a conhecer, como Quadrangular, por exemplo, que é um tipo de igreja que tem em vários lugares no mundo. Aqui tem uma mente coletiva de que se a pessoa é cristã, ela não pensa sozinha, não pensa por si próprio, a pessoa é taxada como burro. As pessoas geralmente consideram que você só é um free mind, tipo uma mente livre e aberta e tal. E se você não tem crença nenhuma, quanto é uma via de mão dupla, né? Você crê que nada existe, enquanto eu creio que Deus existe. Eu diria que é solitário ser cristão aqui sim. No Brasil é mais fácil mesmo você compartilhar Deus, é mais fácil. É comum você chegar, conversar com alguém e falar com a pessoa a respeito de alguma coisa que te aconteceu, alguma benção que você recebeu, ou então é mais fácil você compartilhar a Deus, porque nós temos essa cultura. Aqui você provavelmente vai ficar no vácuo. Já teve vezes que eu falei, né, assim, não conhecia muito aqui, falei, muito obrigada, Deus te abençoe. E a pessoa ficou. Então, para você que tá vindo para cá, que tá planejando vir morar para cá e tá aí, irmão, ora pra mim, me ajuda aqui e tal. Enfim, você que tá planejando de alguma forma vir para cá e tá pedindo a Deus para conseguir vir morar em qualquer país da Europa, o meu conselho de coração é: você tem que aprender a ser um cristão independente. Como assim? Num local como a Europa, onde as coisas funcionam de uma forma um pouco mais diferente do Brasil, onde a mente das pessoas são diferentes, onde a política, digamos assim, ela dá a oportunidade de todas as pessoas conseguir ter pelo menos uma situação equilibrada, uma estrutura um pouco melhor de vida, o que é que acontece? Essa pessoa, ela vai ter uma vida um pouco mais confortável, e a vida confortável faz as pessoas esquecerem de Deus. É verdade. Muitas pessoas sim buscam a Deus porque estão com problemas, e outras pessoas buscam a Deus só quando estão felizes, por exemplo. E o que acontece então quando você está num local onde a vida é um pouco mais tranquila? Você tende a buscar Deus um pouco menos, porque você fica acomodado. Então, para você se manter cristão e um cristão praticante, o meu conselho de mim para você que tá me assistindo é: você tem que ser um cristão independente. Você tem que ter aquela rotina de buscar Deus, de ler a palavra por você mesmo. Procura frequentar sim uma igreja, porque no processo de adaptação, estando aqui, você vai se sentir muito sozinho. Então, até mesmo encontrar os irmãos, encontrar um grupo de pessoas que pensam parecido, que vem de uma mesma cultura e vai entender o seu jeito, isso vai te trazer um pouco mais de calor e vai te dar forças para permanecer no local, porque não é fácil quando a gente vai se mudar. O processo de adaptação pode demorar em torno de 2 anos, e até aí a pessoa se sente muito deslocada. Então é muito importante que a pessoa, principalmente para a pessoa que tem algum tipo de fé, que ela encontre pessoas que ela possa compartilhar a fé juntos, para poder se fortalecer. Nada melhor do que isso, então, do que na igreja. Se você conseguir encontrar uma igreja por aqui, seria super bom. Eu digo aqui na Europa, né, não só aqui na Suécia. Como eu disse, seja um cristão
independente, não dependa de ninguém, não fica assim, dependendo de pessoas para poder te animar. Vá buscar Deus você, por você mesmo, tá? Tenta se manter ali, né? Eu sei que tem altos e baixos, até mesmo na vida de um cristão, em termos de fé, mas você tem que ser independente para buscar Deus, para poder você se manter cristão. Senão, você vai acabar aos poucos esfriando, uma tendência a você ficar cada vez mais linear, indo buscar cada vez menos. Quando menos espera, você... Bom, né? Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa aí embaixo a sua opinião, caso você queira dividir alguma coisa, algum pensamento a respeito desse assunto, alguma experiência. E não esquece de dar o seu like, se inscreve no canal e a gente vai se vendo nos próximos vídeos, ok? Tchau, tchau!